queridos. Eu sou o professor Vicente e esta é a série Revelação. O tema de hoje, a profecia. Vamos para a palavra do Senhor que diz. Segundo Pedro, segunda carta de Pedro, do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus! Estamos nesse estudo fantástico sobre profecias. E neste período, neste espaço, nós queremos tratar hoje sobre profecia. A profecia. O que é profecia? Bem, algumas pessoas pensam que profecia é adivinhação. Pensam que profecia é simplesmente uma predição de alguma coisa. Mas hoje nós vamos entender o que é profecia. A definição mais própria para a profecia é uma mensagem vinda de forma sobrenatural da parte de Deus. Então Deus envia uma mensagem para mim e para você por meio dos seus profetas. Ele escolhe a pessoa e por meio de sonhos e visões, nós já vimos isso em Números capítulo 12, verso 6, Deus então revela o que quer falar para o profeta e o profeta então reproduz essa mensagem para nós. Que maravilha! Que maravilha! Deus quer falar comigo e falar com você. Bem, queridos, vimos inúmeras vezes que toda vez que Deus se manifesta a um profeta, trazendo a sua mensagem, ele afirma que essa mensagem não provém dele. Isaías capítulo 1, verso 1, diz, visão do profeta Isaías. Então segue o verso. E ele vai dizendo que ele recebeu uma visão de Deus. Também podemos citar Jeremias capítulo 21, verso 1, que diz palavra do Senhor, que veio a Jeremias. Então Jeremias também está dizendo que a palavra não é dele, que a palavra é do Senhor. Podemos citar também um outro verso, Ezequiel capítulo 30, verso 1 e 2, que diz assim, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza. Reticência. Bem, queridos, todos esses profetas que nós citamos, tanto Jeremias como Isaías, como Ezequiel, todos eles trouxeram uma mensagem dizendo, palavra do Senhor, visão do Senhor, o Senhor mandou profetizar. Isso confirma aquilo que Pedro falou no versículo que nós começamos na nossa apresentação. Nenhuma profecia, ela vem de particular elucidação. Homens não podem falar profecias de si mesmos. Eles têm que estar guiados e iluminados pela presença divina. Então, a profecia é um recado de Deus. Bem, querido, bem, querida, já entendemos o que é profecia. Profecia é uma mensagem de Deus. Profecia é uma mensagem de Deus que chega até nós por meio sobrenatural. E ela vem por intermédio de seus profetas. Ela não é algo feito simplesmente humano, mas ela é uma mensagem divina humana. Agora, queridos, é importante entendermos por quê e para quê, né, existe a profecia. Primeiro vamos ter a questão do propósito da profecia. Bem, meu querido, bem, minha querida, o propósito não é outro. Deus quer falar comigo, Deus quer falar com você. O propósito é a comunicação de Deus com os homens. Deus, querendo se comunicar, então ele traz a profecia, ele traz o recado, a mensagem, para que você e eu sejamos alcançados pela sua graça. Que maravilha! Deus quer falar conosco, Deus quer se comunicar conosco. Mas temos também, queridos, alguns objetivos. Quando a gente estuda no Novo Testamento, a gente encontra o apóstolo Paulo falando aos Coríntios sobre a questão do dom profético. E lá no capítulo 14, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, no versículo 3, Paulo então dá uma série de objetivos da profecia, entre os quais ele fala em edificar, em consolar. E aqui nós separamos algumas palavrinhas, alguns verbos que podem trazer os objetivos da profecia. A profecia ela pode ser para advertir, ela pode ser para antecipar
e ela pode ser para prevenir. Veja só, queridos, a profecia ela pode ser para advertir. Alguém está andando em um caminho que Deus não gostaria que estivesse, então Deus o adverte. Deus, então, antecipa algo que pode estar acontecendo para que aquela pessoa fique alerta e aquilo não aconteça. Deus prevê aquilo que vai acontecer. A profecia, ela também é para consolar, para confortar alguém que está passando dificuldade, alguém que está passando por momentos difíceis, então a profecia, ela vem para consolar, uma mensagem consoladora. O profeta diz para você palavras que vai levantar o seu astral, por assim dizer, vai levantar o seu semblante. Bem, queridos, a profecia também é para edificar, ela é para preparar. As pessoas estão estudando a palavra, elas estão tendo conhecimento da palavra, então elas se tornam edificadas pela palavra. Mas a profecia, queridos, ela também é para confirmar. Tudo aquilo que Deus falou por intermédio dos profetas, dos apóstolos, precisa de uma confirmação. Então, quando aquilo acontece, entendemos que Deus confirmou a palavra profética. Bem, meu querido, bem, minha querida, além disso, a profecia tem uma finalidade. Precisamos entender que Deus, ele faz as coisas pensando no nosso bem. Lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz assim: porque eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Tem versões que diz assim: o fim que desejais. Deus, com a profecia, ele espera o nosso eterno bem. Deus quer nos livrar de problema, Deus quer nos proteger, Deus quer nos abraçar. Ele quer que nós fiquemos sabendo do nosso futuro, porque as coisas ao nosso redor pode ser que em algum momento não andem bem. Mas Deus conhece o fim desde o princípio e por meio da profecia ele nos conforta, ele nos assegura de que ele está conosco. Ele quer o nosso eterno bem. Ele diz: eu sei que pensamento tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal. No fim, se nós estivermos ao lado de Jesus, estivermos em comunhão com Jesus, teremos o fim que desejamos, a eterna felicidade. Bem, meu querido, bem, minha querida, o próximo estudo nós estaremos falando sobre os tipos de profecia. E você não pode perder. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.